Estamos ao vivo, boa noite, mais um dia aqui de pergunta para Ju. E eu estou esperando a sua pergunta aqui hoje comigo. Quantas pessoas estão entrando aí? Meninas, eu vou colocar aqui, fixar o nosso tema de hoje. Perguntas livres sobre alergia alimentar. Estou esperando aqui a perguntinha de vocês, já podem mandar aqui. Vou colocar o tema aqui para vocês. A gente combinou algumas hashtags aí nos grupos das minhas alunas. Deixa eu fixar aqui o tema. Pronto. Vamos lá, meninas. Ó, várias nutris entrando aqui, colegas de trabalho. Muito legal. A gente tem uma troca muito legal com nutris aqui também. Inclusive, eu tenho várias nutris que estão no meu programa online também. A gente tem uma troca muito legal, discussão de casos clínicos. É sempre muito rico para mim, né? E para a turma toda. Meninas, então hoje, perguntas, né? Sobre alergia alimentar, as dúvidas que vocês tiverem. Estou aqui disponível para vocês. Quero saber as perguntinhas. Vai ter pergunta do YouTube também? Faz lá o... porque por enquanto aqui não tem. Então, ótimo, maravilha. Vamos lá. Deixa eu ver se já tem alguma perguntinha aqui sobre alergia. Gente, eu queria saber de vocês, aproveitando, eu sei que mãe tem pouco tempo livre, né? A gente tem muito pouco tempo livre. Mas eu queria saber qual seriado, qual filme vocês andam vendo por aí, que estou querendo dicas. Tenho também pouco tempo livre, mas eu terminei os pouquíssimos seriados que eu vejo. E eu estou querendo saber quais seriados, quais filmes, o que vocês andam vendo aí de mais legal. Me deem dicas por aqui também. Ah, legal, já temos algumas perguntinhas aqui. Oi, a pediatra do meu filho me disse que ele podia ter dermatite atópica, só que não soube me explicar mais sobre essa alergia. Vanise, dermatite atópica é uma alergia, né, um tipo de sintoma que pode ser decorrente da alergia alimentar, da APLV ou de outras alergias alimentares. É um sintoma que dá na pele. A pele ela fica com aspecto ressecado, né, grosseiro. Pode dar umas feridas vermelhas também, mas a pele fica com aspecto assim ressecado e pode dar umas feridas, pode ter algumas áreas avermelhadas também. Jogue aí no Google, né, dermatite atópica, só para você ver como fica esse aspecto. O que se sabe é que cerca de 35% das dermatites atópicas podem ter um alimento como disparador da dermatite, geralmente dermatites mais de moderadas a grave. A dermatite ela é multifatorial, pode ter um alimento que dispara, mas tem um fator da pele também. Essa pele do bebê, né? Pele de bebê e pele de criança já é uma pele sensível. Da criança que apresenta esse tipo de lesão é uma pele ainda mais sensível, ainda mais permeável. O que é isso? Pensa em uma peneira, né? Uma peneira, ela é cheia de buraquinho. Então a nossa pele ela serve como barreira, né? Para que os micro-organismos, as infecções não entrem. Então tem crianças e tem pessoas, né, a dermatite atópica também pode dar em adultos, que tem essa pele, ao invés dessas células, né, da pele serem como um muro, ela é mais permeável, ela é mais esburacadinha. Ela tem como se fossem tijolinhos faltando aí nesse muro, como se fosse uma peneira mesmo. Então, ela perde água muito fácil, né, com isso tem uma evaporação maior de água, por isso que ela tem esse aspecto de pele ressecada. E aí podem passar, né, essa pele por ser mais esburacada, mais permeável. Então essas proteínas podem passar via pele, podem causar reação alérgica em algumas crianças, em algumas pessoas, até adultos também, tá? Então é essencial ter o acompanhamento de um alergista para olhar essa lesão de pele. Tem um tratamento que se faz também com hidratantes. O médico tem que avaliar para ver se tem ali algum fungo que está em cima dessa pele também, alguma bactéria, né? Se há necessidade de algum creme medicamentoso também para esse tratamento. Então é essencial para quem tem dermatite atópica que faça acompanhamento com um alergista. Lembrando que nem toda dermatite atópica é disparada por alergia alimentar. Mundinho do Gabriel.
Após ingerir a proteína do leite de vaca, por quantos dias a criança pode apresentar sangue nas fezes? Ah, esse é o grave problema das crianças IgE não mediadas, que a gente fala, né? O que é IgE não mediada? É a criança que não produz um tipo de anticorpo que chama imunoglobulina E. Na resposta alérgica, o nosso corpo ele produz diversos soldados, né? A gente tem várias células de defesa, não é um tipo só, são várias. E tem um tipo, uma tropa, vamos dizer assim, que são esses anticorpos, que chamam imunoglobulina, e eles são classificados por letras, né? Então tem IgM, IgG, IgA, e o que fala muito da alergia é ao IgE. Então esse tipo de soldado, que são aqueles, né, para quem produz esse tipo de soldado, que são aquelas crianças que reagem, que fazem reações muito rápidas, logo depois que comeram ali o alimento, ou então no máximo em até 2 horas, né, geralmente com urticária, angioedema, urticária. A pele dá aquelas placas vermelhas, bem característico mesmo de alergia, né? Angioedema, edema, inchaço, pode inchar olho, pode inchar boca, pode inchar garganta e pode dar aquela reação mais generalizada que é a anafilaxia, que é quando envolve mais de 2 sistemas do corpo. Então pode envolver pele e sistema circulatório, pode envolver sistema respiratório e sistema do trato gastrointestinal, né? Sempre 2 sistemas já é caracterizado como uma anafilaxia, isso o alergista explica muito bem. E aí, essas são as crianças IgE, que aí tem exames que podem auxiliar o médico a fechar diagnóstico e fazer o acompanhamento do tratamento. Já as crianças IgE não mediadas, elas não produzem esse tipo de soldado, então não tem nem exame que possa auxiliar, nem exame de sangue, nem exame de pele, nem exame de fezes, não é para fazer. São essas crianças que têm reações mais tardias. Quando a reação ela é mais tardia, ela envolve outro tipo de soldado, vários outros tipos de soldados, isso ainda não está muito claro quais tipos de soldados. Acredita-se que tem a presença ali de uns citocinas, linfócitos T, são outro tipo de soldados, tá? Tem várias patentes, vamos dizer assim, no nosso exército de defesa. E aí, quando são esses soldados diferentes dos IgEs, que é um tipo de anticorpo, que é um soldado muito forte, muito bombado, que faz uma reação rápida, chega no campo de batalha, já dispara ali o que tem que disparar e depois ele sai do campo de batalha. Esses outros soldados, eles demoram um pouco mais para chegar, para fazer a inflamação, mas depois que eles chegam, eles montam um acampamentozinho ali, ficam ali um tempo. Ficando ali um tempo, principalmente no intestino, que é uma membrana muito fina, principalmente em crianças, mais fina ainda, mais sensível, extremamente vascularizado. O que é isso? Passam vários vasinhos de sangue ali, então tem um monte de sangue passando numa membrana fina. Para piorar, ainda tem dentro do intestino o que passa, gente? Bolo fecal, cocô sendo formado. Então imagina esse lugar que tem um monte de vasinho de sangue, é muito fininho e o tempo inteiro passando cocô por dentro. E sendo que o tipo de célula que faz a inflamação ali ainda é uma célula que vem e monta o acampamento, fica ali alguns dias, né? Pode ficar ali 2 semanas, 20 dias, por isso que demora quando a inflamação é no intestino, quando é uma inflamação IgE-mediada, pode dar sintoma respiratório também. E o intestino, depois que ele ulcera, depois que ele abre uma ferida, que é quando aparece o sangue vivo nas fezes, ele é mais difícil de cicatrizar. Então, que a gente sabe que os sintomas clínicos, vamos dizer assim, né, quando o bebê apresenta também irritabilidade, choro excessivo, um desconforto, é um bebê irritado, que se contorce, solta muito pum, muitos gases, a barriga fica igual um tambor, dura, distendida, né? A gente bate na barriguinha da criança, dá até um som de tambor mesmo, você coloca o dedo assim e bate assim, ó, dá um som de tambor às vezes, né? É uma criança que pode apresentar diarreia ou intestino preso. E o muco, gente, é igual uma clara de ovo, é igual uma meleca, tá? Isso é muco. Apresenta uma meleca, sai tipo uma clara de ovo mesmo nas fezes e pode ou não ter sangue, tá? Isso são as crianças classificadas como IgE não mediadas. E aí pode demorar até 20 dias para esses sintomas associados sumirem, mas o sangue pode demorar até cerca de 30 dias, em algumas crianças um pouco menos, depende do tanto que machucou, que feriu, algumas crianças um pouco mais. E o bendito do muco,
tá? Esse pode ficar bastante tempo, até mais de 30 dias, até às vezes mais de 40. Ele pode demorar a acabar totalmente, porque muco, gente, o nosso intestino secreta, né? Ele libera, produz muco ali dentro do intestino, toda vez que ele se sente invadido ou que o sistema de defesa percebe ali que tem algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa que ele não entendeu ou reconheceu como agressor, libera esse catarro ali dentro do intestino para tentar evitar com que esse agressor seja absorvido para o nosso sistema sanguíneo, né, para a nossa corrente sanguínea, que ele passe de dentro do intestino para dentro do nosso corpo. Então secreta aquele catarro, aquela clara de ovo ali, para ver se o que está ali, que não foi identificado como coisa boa para o corpo da criança, saia. Então ele pode ficar secretando mais tempo essa clara de ovo, esse catarro, esse muco. O sangue pode acabar, a criança está bem, está estabilizada e ainda pode ter muco. Quando é muco isolado quer dizer, gente, que é só ele. Então, Ju, mas ele está com chiadinho, está com infecção respiratória, tem muco, mas e a pele também não está muito boa. Isso não é muco isolado, né? A pele tem que estar ok, o sistema respiratório tem que estar ok, tá parecendo até uma música que estão cantando aí, né? Não sei o que tá ok, não sei o que tá ok, mas o muco fica lá, permanece, tá? Então, melhorou o sangue, melhoraram os gases, melhorou aquela barriga distendida, a criança tá mais tranquila, tá dormindo melhor, tá menos irritada, o intestino, né? O trânsito intestinal, que é a quantidade de vezes que a criança faz cocô, tá mais normal, não tá com diarreia, né? Fazendo aquele tanto de cocô ao dia, a consistência está melhor, não está tão aguada, ou então o intestino que estava preso, ele começou a funcionar normalmente. Então esses sintomas estão todos ok, tem só o muco, fique tranquila que a criança já entrou aí no estado de estabilização. Estabilizar é não ter sintoma da alergia. A Michelle tá vendo The Good Doctor. Eu já vi algumas, gosto. Eu sempre gostei de série médica, né? De hospital. Eu amava fazer estágio em hospital. O meu sonho, depois de formada em nutrição, era trabalhar em hospital. Sempre gostei. Eu via, né? Sou mais das antigas, eu via muito ER, né? Que era depois começou a passar na Globo, plantão médico, né? Mas gosto de The Good Doctor. Passa a noitão na Globo, né? É legal. Boa dica. Vou ver se eu dou uma maratonada nela lá. Ju, você orienta a levar o bebê IgE não mediado no alergista antes de iniciar a introdução alimentar? Luíse, bebê IgE não mediado? Depende. Qual que é o sintoma dele? É muito sintoma respiratório? Se for respiratório, pode ser pro alergista. Se é muito sintoma gastrointestinal, você precisa de um bom gastro para fechar o diagnóstico de forma correta e depois você precisa de uma nutricionista especializada em alergia alimentar para fazer a introdução alimentar de forma correta e fazer a evolução da introdução alimentar, né, da alimentação de forma correta. Tá? Então vai depender aí dos sintomas. Traços domésticos, a Sophie. Traços domésticos são iguais aos passados pelo leite materno? Sophie, são parecidos, né? Porque o que acontece, gente? O que passa via leite materno? É a proteína inteira, né? A proteína é uma estrutura molecular grande, né? São vários aminoácidos. Eu sempre gosto de fazer a correlação aqui, porque eu acho que fica fácil de entender. Pensa na proteína, lógico que ela é mais como uma forma de uma aranha com umas pernas tortas, porque ela tem uma, vamos dizer assim, uma configuração tridimensional. Mas pensa num colar de pérola, tá? Pra gente ser uma estrutura mais simplista, assim. As bolinhas ali, as pérolas, né, são os aminoácidos, que é a menor parte da proteína. Quando a gente come um colar de pérola, um bife, um ovo, né, legumes que têm proteína, frutas têm proteína, vegetais têm proteína, cereais têm proteína, leguminosas têm proteína, né? Alguns mais, alguns menos. Mas quando a gente come essa estrutura grande, esse colar de pérola inteiro, então a nossa mastigação começa o processo de digestão, né? A gente vai fragmentando essa proteína grande. Lá no nosso estômago já tem as proteases, que são as enzimas que
vão quebrar ainda mais esse colar de pérola. No intestino a gente tem mais algumas enzimas que terminam essa quebra do colar de pérola, porque o que a gente absorve, o que as nossas células precisam de combustível, não é proteína, elas precisam de pequena quantidade, né? A menor parte ali que elas entendem. Elas não entendem o nutriente grande, a proteína. Ela vai entender ali um aminoácido, no máximo uma ligação de um aminoácido e outro, que é o dipeptídeo, uma ligação de uma pérola na outra. Então, para ser absorvido, né, no máximo passa ali de tripeptídeo, que são 2 pérolas juntas e 3 pérolas juntas, não passa uma proteína inteira. Então imagina, você comeu o bife, mastigou o bife, mastigou, no estômago digeriu, no intestino digeriu e absorveu, foi lá para o seu sangue. Do seu sangue correu o sangue, nutriente para produzir leite materno, foi lá para a sua mama, chegou no seu bebê. Então, a proteína do leite de vaca, que veio pela sua alimentação, chega pedacinho lá no bebê. Tá? Então, o bebê que reage via leite materno geralmente são crianças mais sensíveis e pode ou não reagir a traços. Tá? Geralmente tem uma chance maior de reagir sim. Então, é parecido. IgE mediada só dá sintoma gastrointestinal? Não. IgE mediada geralmente, né, pode até dar sintoma gastrointestinal também. Tem criança que, por exemplo, come um alimento e dá vômito a jato na hora, né, pode dar uma diarreia muito rápida, pode até acontecer, mas o mais comum são sintomas de pele, né, a urticária, que são aquelas placas vermelhas bem características de alergia, e os inchaços, né, isso geralmente é um sintoma IgE mediado. Acontece muito mais sintoma gastrointestinal quando acontece uma anafilaxia, né, que envolve mais de um sistema do corpo, como eu disse aqui no início da live. Então, envolve sistema respiratório e gastrointestinal, por exemplo. Pode envolver sintomas de pele e circulatórios. Então, isso pode acontecer na anafilaxia. Mas geralmente, por exemplo, quando são esses sintomas gastrointestinais mais tardios, a criança tem o contato ali com a proteína do leite de vaca, ou com ovo, ou com trigo, ou com a proteína da fruta, ou com uma proteína do cereal que ela reage de forma alérgica, ela vai reagir lá depois de 2 horas, ou fazendo a doença do refluxo, né, ou com a barriga distendida de gases, muito gases, a barriga fica dura, dá dor, dá desconforto, dá irritabilidade, a criança chora, pode dar ali um muco, que é a clara de ovo nas fezes, aquele catarro, e até sangue nas fezes, diarreia ou constipação, que é o intestino preso. Esses geralmente são sintomas IgE não mediados, assim como os respiratórios também, essas infecções de repetição, também é IgE não mediado. A Neida falando aqui, poderia falar a diferença de uma colite para alergia alimentar? Pois a alergista do meu bebê acha que ele só teve uma colite e não alergia. A gastro tem certeza que é alergia, eu também. Neide, então Neide mesmo. Neide, o que acontece? Colite é um dos sintomas que a alergia alimentar causa. A alergia, gente, a alergia alimentar é uma reação, uma hiperreação, uma reação exacerbada, fora do comum, fora do normal, que algumas pessoas têm, né, com a ingestão ou com o contato aí com proteína de alimento. Não era para o nosso sistema de defesa entender que alimento é agressor, mas por uma imaturidade ou por uma hiperreatividade, ele entende e começa a disparar reação alérgica. E aí vai depender, né, para toda pessoa, vai depender do tipo de soldado envolvido na reação alérgica. Então, como eu disse, as IgEs mediadas vão dar, né, sintomas de urticária e angioedema na grande maioria das vezes. Os IgE não mediados, né, quando dá sintoma gastrointestinal, pode dar uma colite. O que é colite? Ite, inflamação, né? Otite, inflamação de ouvido. Rinite, inflamação aqui, né, nessa parte aqui do sistema respiratório. Então, conjuntivite, inflamação da conjuntiva, que é a membrana aqui do olho.
colite, cólon, é o intestino, né? O nosso segundo intestino, o intestino grosso, também é conhecido como cólon. Então, colite é uma inflamação intestinal. Inflamação intestinal, ela pode ser de cunho alérgico ou não. Como que vai diferenciar se é uma colite decorrente de um processo de alergia alimentar ou outro tipo de inflamação? Fazendo o correto TPO, teste de provocação oral. Então, está suspeitando aí que é a proteína do leite de vaca? Tira a proteína do leite de vaca da vida da criança durante 30 dias. A criança melhora? Volta a proteína do leite de vaca para a vida da criança. Então, depende. Se a criança apresentou esse quadro reagindo via leite materno, quem tem que fazer a dieta e todos os cuidados diários para não ter contato com a proteína, porque muitas vezes não é só a dieta, é a mãe. Se a criança reagiu, fez esse tipo de reação quando foi dado fórmula a ela, né, mamou na mãe, não teve problema nenhum, foi dado fórmula e deu esse tipo de reação, então tem que trocar o tipo de fórmula por uma fórmula hipoalergênica, tá? Se a criança teve a reação, né, não tomou fórmula, estava em leite materno, depois começou a introdução alimentar, e aí foi dado algum alimento ali que ela reagiu, né, não necessariamente pode ser o leite, mas pode ser o ovo, pode ser o trigo, pode ser uma banana, pode ser o milho, enfim, pode ser o arroz, né, qualquer alimento, ela reagiu quando estava fazendo a introdução alimentar dela, então aquele alimento, aquela proteína vai ter que sair da dieta dela. 30 dias, porque sintoma gastrointestinal a gente pode demorar até cerca de 30, às vezes até um pouquinho mais do que 30 dias para desinflamar e cicatrizar totalmente esse intestino. Só que essa dieta tem que ser muito bem orientada, os cuidados diários têm que ser muito bem orientados para o TPO ser bem feito, porque aí se for a proteína, a criança melhora, aí reintroduz a proteína. Ai, Juliana, pelo amor de Deus, você tá louca, né? Meu filho estava passando mal, eu não dormia, o menino só chorava, estava fazendo sangue nas fezes. Eu fiz a dieta, melhorou e agora você está me falando que tem que reintroduzir a proteína, você só pode estar louca. Gente, o que acontece? Exatamente para tirar a dúvida se é alergia alimentar ou não, infelizmente. Eu também fico aqui rezando para que eles achem um outro exame, no caso de GE não mediado, que são esses sintomas tardios, para ver se auxilia nesse fechamento do diagnóstico, ou se eles criam alguma outra forma de fechar diagnóstico, mas até o momento, infelizmente, não tem. É TPO, a avaliação dos sintomas clínicos, né, essas coisas que sugerem que a criança pode estar reagindo ao alimento, o médico vai avaliar, depois tem que instruir bem o TPO, faz a dieta, melhorou? Opa, melhorou. Já é um ponto, mas para saber se é alergia mesmo, tem que voltar com a proteína e ver se ele volta a fazer os sintomas. Porque às vezes, volta com a proteína, a criança não volta a fazer os sintomas. Então era uma inflamação, ou era alguma outra coisa, uma sensibilidade, ou o intestino estava muito preso, fez uma força, ou era uma fissura anal, ou pode ter outras causas de inflamação intestinal não alérgicas, né? Ou então às vezes você faz 30 dias bem a dieta e nada melhora, então se faz a dieta 30 dias de forma perfeita, não melhora, o médico já vai começar a achar que não é alergia alimentar. Ou então, melhorou em 30 dias, voltou com a proteína ali por pelo menos mais 15 a 20 dias com essa proteína na dieta, esperou 15 a 20 dias, os sintomas não voltaram, opa, não é alergia. Então é isso que tem que ser feito para o médico fechar corretamente o diagnóstico. Tá? Aí ele vai saber se é uma colite de cunho alérgico, de alergia alimentar, ou se é uma outra colite por infecção, ou se é um outro tipo de alergia que não é de alimento, né? Então é isso que tem que ser investigado. Vamos ver aqui. Ah, Sofia, aqui minha filha tem 2 anos e 3 meses e ainda mama. Uau! Bacana, lindo, lindo, maravilhoso, parabéns. Não reage a traços domésticos, mas reagiu via leite materno. É o que eu disse, é parecido, mas pode acontecer de não reagir a um, é parecido. É o que eu disse, geralmente. É aquela frase aqui que eu sempre falo para vocês, né? Eu tenho alguns mantras aqui, quem já me acompanha há algum tempo já sabe dos meus mantras. Nunca diga nunca, nunca diga sempre, né? Em alergia alimentar. Então, é o caso. Geralmente, a criança que reage via leite materno reage a traços domésticos. Geralmente, mas é todo mundo? Não.
Então é o caso aqui, tá? Reagiu via leite materno, mas não reagiu a traços. Ótimo. Ju, minha bebê tem 1 ano e 2 meses, voltamos com o TPO na quarta. Na sexta de madrugada ela começou a vomitar. No sábado teve febre. O pediatra pediu para tirar de novo, pois não apresenta mais nada além da febre. O pediatra pediu para tirar? Tira novo? Eu não sei se eu estou entendendo aqui, porque o português, na hora de digitar, ficou meio esquisito aqui. Deve ser retirar novamente o alimento, né? Eu acho o seguinte, né, o que a classe médica toda fala, que alergia alimentar não tem febre como sintoma. Eu tenho várias pulgas atrás da orelha quanto a isso, tá? Tenho várias pulgas, mas enquanto não tem um artigo científico de boa metodologia que valide isso, né, eu não posso afirmar isso, mas eu tenho alguns pacientes que sim apresentam tanto hipotermia, que é um corpinho gelado, aquele suar frio, quanto hipertermia, tá? São poucos, mas tenho, quando tem uma reação alérgica. Mas a grande maioria das febres não é de cunho alérgico, gente, é infecção. Então, de qualquer forma, mesmo que não seja uma reação alérgica, o recomendado realmente é parar a TPO. A criança não está bem, vai confundir, para o TPO, né? E não é a hora de você dar uma carga a mais ali para ela que pode dar certo ou pode não dar certo. Então, para o TPO, espera a criança melhorar, trata o que a criança está ali, essa infecção, se é de ouvido, de garganta, enfim, o médico vai avaliar. A criança ficou bem? Está uns 5 dias estabilizada e volta a fazer o TPO, tá? Mas é aquela questão, né? Febre, o que os estudos mostram até hoje, teoricamente, não é reação alérgica. Na grande maioria das vezes é uma infecção. Então, tem que olhar isso aí. Camila perguntando, boa noite, meu filho é PLV mediado, tem 4 anos de idade, o resultado do IgE para carne vermelha deu 1,7. Quanto tempo mais ou menos de dieta de exclusão para zerar? Obrigado por todo o carinho. Ô Camila, queria ter uma bola de cristal aqui para te falar. Exatamente. É lógico assim, né? Tem aí o alergista que faz o acompanhamento, né, mais de perto das crianças IgE mediadas. Ele pode até ter assim, olha, a maioria dos meus pacientes, cerca de... Sabe aquela coisa que não fecha, né? Nunca é 100%, porque cada criança alérgica reage de um jeito, enfim. Mas ele tem ali já um padrão, onde ele vai olhar a história clínica, qual foi a última vez que a criança reagiu, o quanto vem diminuindo essas IgEs, o quanto estável, o quanto vem diminuindo, há quanto tempo. E aí ele vai, né, dentro do conhecimento dele, avaliar qual é o melhor momento para fazer o TPO. Mas um dado importante aqui é te falar que não necessariamente precisa zerar para a criança não apresentar mais reações, né? Tem criança que adquire a tolerância à proteína, né? Tá curada, vamos dizer assim na linguagem popular, né? Na parte clínica, na parte médica a gente fala adquirir a tolerância à proteína e às vezes o IgE não zera, tá? Então isso às vezes pode acontecer, então não que precise zerar, tá? O alergista que vai fazer esse acompanhamento aí de vocês, porque realmente é ele que tem a experiência dessa parte. Aí, obrigada, viu? Obrigada você aqui pela audiência e por compartilhar aqui comigo também. A Michelle falando aqui, ó, minha bebê está com anemia, está tomando ferro e o sangue nas fezes piorou. Gente, esse é um problema, vou falar esse nome mesmo, é um problema para criança que tem sintoma no intestino, de sangramento intestinal, um intestino muito sensível, porque o suplemento de ferro pode dar isso, né? Como efeito colateral do suplemento, ele é um agressor da mucosa intestinal. Ele vai lá e fere mesmo a parte de dentro do intestino. É terrível, porque aí a criança está com anemia, né? Em alguns casos foi feito aí realmente o exame, foi constatado, tá com anemia, precisa tomar o ferro, mas o ferro vai lá e piora o sangramento. É o impasse, né? E eu tenho isso com alguns pacientes meus. Então, lá no grupo a gente viu algumas coisas que podem ser feitas
mas é porque não tem tanta validação na área médica, né? Uma área da medicina, que é a homeopatia. Então dê uma olhada aí, ver se por acaso, no caso do seu bebê, há uma melhora nesse sentido, porque é complicado, tá? Pode-se tentar aí um outro preparado químico, né? É um outro composto químico do ferro, alguns tendem a ser menos agressores. O sulfato ferroso é muito agressor do intestino, dá realmente ferida. A criança parece que está fazendo reação alérgica, né, com sintoma gastrointestinal ali. Às vezes piora refluxo, dá muitos gases, dá dor, dá desconforto, pode dar um muco, que é a clara de ovo ali nas fezes, aquele catarro, né, que aparece, e pode dar sangue mesmo, pode voltar a sangrar, pode abrir o intestino e a criança voltar a sangrar. Não é porque às vezes ela está fazendo reação alérgica, é por conta do ferro mesmo. Adoro quando vocês colocam coraçõezinhos aqui. Gente, é isso. E é terrível, tá? É terrível, Michele. Para um pouquinho, espera desinflamar, né? Utiliza aí, conversa com o profissional que está fazendo seu atendimento, vê se tem algumas possibilidades aí para desinflamar esse intestino mais rápido, depois volta a dar o ferro, começa com poucas gotas, vai evoluindo aos poucos. É complicado mesmo. Isso é uma partezinha complicada. Criança que tem sintoma intestinal. Bem complicado. Olha, doutora Alex, gente. Doutora Alex, excelente alergista lá em São Paulo, tá? Você sempre me pergunta indicação. Eu e doutora Alex vamos fazer uma live aqui para vocês, né, doutora Alex? Vamos falar aí de esofagite eosinofílica, vamos preparar aí, eu vou fazer depois uma enquete aqui para saber quais temas vocês têm mais interesse, e um excelente profissional, sigam aqui, ó, doutora Alex Lacerda, tá? Vamos fazer a nossa live, né, doutora Alex? As mamães aqui vão amar. Ele sempre divulga informações incríveis, eu aprendo demais com ele. Obrigada, Ju, pela sua atenção. Espero ter ajudado um pouquinho. Ó, tem a Carol, que é apartamento 204. Agora eu decorei, Carol, porque Carol não é o nome dela aqui. É a minha aluna do programa VIP, tá aqui. Aqui, ó. Aí, oi, Ju, sou sua aluna Carol. Aí, ó, testamos a carne por recomendação da alergista e ele reagiu com sangue. Ai, Carol, sinto muito. Agora, gente, é aquele processo, né? A gente sempre, dentro do meu programa, eu sempre oriento o melhor momento quando a criança tem sintoma IgE não mediado, né? Quando o intestino está bem desinflamado, né? A dieta está bem certinha, a criança está estabilizada, aí realmente é um momento de fazer alguns testes, né? Aqui o teste, no caso, foi na alimentação dela, porque ela amamenta. E aí é teste, né? Cada criança vai reagir ou não a outros alimentos. E, infelizmente, o que eu tenho visto, né, e todos os profissionais que trabalham, os estudos estão mostrando, não sou só eu que estou falando, né, gente? Eu tenho visto isso realmente nos meus pacientes, mas os estudos mostram, os outros profissionais que trabalham com alergia também sempre fazem esse relato, porque a alergia ela está ficando mais persistente, às vezes está demorando um pouco mais para vir essa tolerância, para chegar à cura, e as crianças estão tendendo a ficar com multialergias, né? Alergia a mais de um alimento. Infelizmente está acontecendo. Agora, qual alimento vai ser? Se a criança vai reagir a algum outro alimento além do leite, isso é muito individual. A gente tem que fazer os testes na hora certa e da forma certa para ter a resposta clara, né? Isso que eu sempre falo no meu programa. O problema é quando faz a coisa toda atropelada, a criança está totalmente desestabilizada, é pura reação, está muito inflamada, e aí não se sabe o que está acontecendo, né? Por isso é essencial o acompanhamento com um bom profissional de saúde que entenda sobre alergia alimentar. É o que eu sempre digo, gente. Não adianta ter, por exemplo, um nutricionista que não entende de alergia alimentar. Eu, antes de ter o meu filho com alergia alimentar, né? O meu filho nasceu em 2016, foi diagnosticado com a PLV com 20 dias de vida, ele sangrou com 12 dias, ele reagiu via leite materno, ele já não mediado, tinha sintoma respiratório e gastrointestinal, depois reagiu à soja, depois reagiu à carne de porco e depois reagiu ao chocolate. Então, com a soja, ele adquiriu a tolerância com 9 meses, da proteína do leite com 1 ano e 2 meses, com a carne de porco eu só fui descobrir na introdução alimentar, ele parou de reagir com 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses quase,
E o chocolate foi, por último, eu descobri porque ele não experimentou chocolate antes de 2 anos. Ele foi experimentar e aí, antes ele sangrava, ele era extremamente sensível, apresentava muito muco, muito sangue nas fezes, né? Aquele chiadinho que era dele, assim, que é bem frequente em algumas crianças que fazem sintomas respiratórios também. E ele era extremamente sensível, mas depois de 1 ano ele não sangrou mais, ele apresentava apenas assadura, né, em volta ali do bumbum do ânus, assadura perianal e diarreia, né? O intestino dele ficava muito mais líquido e ele evacuava muito mais vezes ao dia e ele não apresentava tantas dores mais depois de 1 ano, ele não fez isso nem com a carne de porco, nem com o chocolate. E hoje a gente ainda tem um pouquinho do chocolate, então ele está quase todo curado das alergias. E essa questão de reagir ou não a outro alimento vai depender da criança. Eu tenho paciente que reage só, única e exclusivamente ao leite, mas é a minoria, né, dos meus pacientes. Eu não estou falando aqui, é um estudo clínico não, tá, gente? Mas dos pacientes que eu atendo hoje, né, são centenas, são mais de 200, a minoria reage só a um alimento, a minoria. Né? Depois adquire a tolerância, né? Isso aí, ó, a Carol falando aqui, eu sei, Carol, que via leite materno, tô lembrando bem aqui da historinha de vocês. Né? Agora é esperar, Carol, esperar esse intestino desinflamar, cicatrizar, a gente tem aqueles processinhos que a gente faz, né? E num outro momento testar aí um outro alimento que a gente não tinha ainda muita certeza se ele reagia ou não mesmo via leite materno, né? E aí, tempos em tempos, gente, testando, tem um tempo de segurança e já é mediado, geralmente a gente espera de 3 a 6 meses para testar esse novo alimento. Quando aí já é mediado, o alergista que vai determinar, tem que acompanhar os exames, o prick test, tá? É o alergista que determina. A Vivi, que é minha aluna, tá aqui também. A Vivi colocou, meu bebê sente dor na hora da mamada e a barriga faz barulho, pode ser refluxo? Sim, Vivi, é aquilo que eu sempre explico. Tem criança que apresenta a doença do refluxo, tem criança que tem alergia alimentar, tem criança que tem as duas coisas juntas. Tem criança que a gente melhora, estabiliza totalmente da alergia, o refluxo some. Tem criança que só melhora, mas ele não some, porque a criança tem a doença do refluxo e tem alergia alimentar. Então, depende de cada caso, né? Se os outros sintomas todos, ele está bem estabilizadinho, você deve ter notado aí uma melhora no refluxo, mas pode ser que não tenha desaparecido completamente. E aí sim, né, tem que conversar com a pediatra, entrar com medicação. Porque se está impedindo dele mamar, né, dele não estar bem, ele tá com desconforto, com dor, nesses casos, se os outros sintomas estão todos estabilizados, aí a medicação que vai auxiliar mesmo, converse com o médico que está fazendo o acompanhamento de vocês. A Jéssica perguntou que quando a diarreia piora, depois de mudar a fórmula, e já é mediada? Ô, Jéssica, e já é mediada? Deve ser não mediada, não é não? Tem que avaliar, gente, tem que avaliar direitinho com o profissional aí que está acompanhando vocês, para ver o que está representando essa piora. Será que essa fórmula tinha lactose, a criança está fazendo uma intolerância à lactose secundária à alergia, porque está inflamado ali, não está produzindo bem a enzima naquele momento. Então tem que fazer uma avaliação, né? Se a criança não está legal, tem que ser avaliado. Agora pode ser uma intolerância secundária e não um processo alérgico. Então o profissional tem que avaliar bem aí o que está acontecendo. A Camila perguntando aqui, Ju, meu filho tem 1 ano e 5 meses, não está mais querendo a fórmula de aminoácido. Tem algum problema parar de tomar? Vamos fazer o TPO esse mês, sintomas de assadura e diarreia, sem sintomas há uns 3 meses já. Camila, então, os estudos mostram que para não ter nenhum risco, nenhuma carência nutricional, é leite materno, até no mínimo 2 anos, tá, gente? Lembrando, leite materno, a Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Americana de Pediatria, os consensos todos de nutrição, é leite materno até no mínimo 2 anos, porque tá numa moda aí falar, essa moda já vem há algum tempo, né? Desde a década de 80, com a indústria de fórmulas dando uma massacrada aí na mulherada, as mamães falando que leite materno fica fraco, que leite materno não sustenta, que leite materno depois de 1 ano de idade não adianta de nada para a criança.
desconhecimento, ignorância, balela pura. Vamos estudar, vamos adquirir conhecimento para não falar besteira, tá? Então tranquem os ouvidos aí para quem falar um absurdo desse. Tá? Leite materno até no mínimo 2 anos. Querendo permanecer com o aleitamento materno, permaneça. Então, se não tem o leite materno, a criança está em uso de fórmula, a gente também recomenda até no mínimo 2 anos de idade. Tá? Depois de 2 anos, pode ficar sem a fórmula? Pode, se a criança comer de uma forma variada, com bastante qualidade e variedade de nutrientes e alimentos, todos os grupos alimentares aí. Então, se é uma criança que tem outras doenças associadas, se é uma criança que apresenta seletividade alimentar, né, não come muitos alimentos, escolhe muito para comer, ou então, eu só como alimento de uma cor, ou só como alimento dessa textura, né? São crianças que têm um problema de seletividade alimentar, ou são crianças onde a alergia ainda está muito desestabilizada, a criança está com problema de ganho de peso, né? Isso tudo tem que ser avaliado individualmente. Nesses casos muito pontuais fora da curva, até a fórmula a gente orienta a continuar mais um tempo. Se não, a criança está bem, ou já está curada da alergia, ou então ela é alérgica só ao leite, né? Ou mais um alimento no máximo, não tem uma grande restrição alimentar, não é uma criança múltipla alérgica, por exemplo, reage a todas as proteínas animais, reage ao leite, um monte de frutas, um monte de legumes, enfim, né, uma quantidade maior de alimentos que tenha muita restrição alimentar, aí tudo bem ficar sem a fórmula, né? Mas esses casos têm que ser bem avaliados pelo profissional de saúde que está fazendo o acompanhamento de vocês. 1 ano e 5 meses, cabe uma avaliação. Então, é uma criança que está com ganho de peso bom, está se desenvolvendo bem, né? Está na curva lá do perímetro cefálico, do crescimento de altura, né? O crescimento, tanto de altura quanto ganho de peso, né? O crescimento, o ganho ponderal e o crescimento estão ok. É uma criança que come, né, uma grande variedade de alimentos, come em quantidade suficiente para manter a nutrição dela. Tem que ser avaliado por nutricionista para ver se a ingestão calórica está suprindo as necessidades nutricionais da criança. O nutricionista avaliou, está suprindo? Aí pode até ser. Se a criança ainda é alérgica à proteína do leite de vaca, tem que avaliar se precisa fazer alguma suplementação ou não. Maíra, quando há suspeita de contaminação cruzada, deve-se trocar os utensílios, madeira, garrafa térmica, né? O contato cruzado, vamos dizer assim, né, gente? Eu estou evitando até usar essa palavra, contaminação é mais quando é com micro-organismos, né? Alguma coisa que vai causar doença, esse contato cruzado da proteína. Depende o grau de sensibilidade da sua criança, não é toda criança que reage a traços domésticos, né? Que são aquelas pequenas quantidades da proteína que ficam aderidos ali em alguns recipientes, dependendo do material. A gente sabe que tem alguns materiais que são porosos, que se já foi usado ali aquele material, como por exemplo um clássico, né? Que é o plástico. Se aquele material, se aquela vasilhinha de plástico, se aquele recipiente de plástico já foi utilizado com algum alimento que tenha a proteína que o seu filho reage, se ele tem um grau de sensibilidade alto, pode ser que ele reaja, por incrível que pareça, ao alimento que é colocado ali, né? Se é a mãe que está amamentando, então o alimento da mãe. Então depende da criança, não é toda criança que reage a traços domésticos, que são essas pequenas quantidades de proteína que ficam aderidas a essas superfícies que têm ranhuras, que são porosas, tá? A Suzy, ó, uma titia de alérgico aqui, que legal. Ju, minha sobrinha está tomando fórmula e leite materno. Foram tirados os traços domésticos, porém a cada 5 a 7 dias saem rajadas de sangue nas fezes. O que eu acho? Tem que avaliar como é que está sendo feito esse cuidado, como que está sendo feito esse controle de traços, que fórmula ela está utilizando, né? Porque tem que ver há quanto tempo começou também a fazer essa restrição, porque como eu falei que o intestino pode demorar até 30 dias para cicatrizar. Então como é que estão aí os sintomas clínicos dela? Ela está apresentando melhora? Esse sangue vem diminuindo? Ela está no processo de cicatrização? Porque às vezes é processo de cicatrização e está tudo certo, não precisa mexer. Ou então não. Ela não está estabilizada, ela está com desconforto, o sangue está aumentando, o muco está aumentando, tem refluxo, tem alguma coisa de pele, né? Tem outros sintomas associados, realmente ela não está entrando no processo de cicatrização.
tudo tem que ser avaliado para ver se está sendo bem feito, se a dieta está sendo bem feita, se os cuidados do dia a dia estão sendo bem feitos, se a fórmula está adequada para ela. Meninas, eu recebi inbox aqui hoje me perguntando, eu ainda estou com as vagas, só até essa semana, tá? As vagas para o meu curso online aberto, tá? Meu curso online, são todas as 75 videoaulas, eu tô com mais umas 11 videoaulas para serem gravadas agora nesse mês de fevereiro, com mais conteúdo para vocês. Então são todas as minhas videoaulas. Todas as minhas lives que eu faço quarta-feira com os temas e essas lives também de perguntas e respostas ficam lá para vocês. As mentorias que eu faço em grupo com as meninas, né, as mamães do meu programa VIP estão lá para vocês com muito conteúdo e muitas dicas que eu passo para elas. As consultorias individualizadas que eu dei como bônus, que as mães autorizaram gravar, também estão todas disponibilizadas lá para você. E agora, para essa turma, nós abrimos uma novidade que tem dado super certo, as mães estão adorando, que é a possibilidade de contratação do meu suporte, né? Eu respondo todas as suas dúvidas via plataforma e você contrata pelo número de meses que você quiser. Então, você entra no curso, tem que ser aluna, tem que entrar no curso. Entrou no curso? Ai, Ju, eu quero ter o seu suporte. Eu quero que você responda as minhas dúvidas. Então, você contrata separado esse suporte online, R$ 49,97 por mês. E aí, você contrata pelo número de meses que você quiser, tá? Então, eu quero esse mês, aí vou querer para o mês que vem, e aí vai debitando ali no seu cartão. Não quero mais. Ju, não quero mais o suporte. Encerra e para de pagar, tá? O suporte online. Mas aí tem que entrar no curso. Tem o valor do curso para você ter acesso ao curso e o suporte online você pode contratar pelo número de meses que você quiser. As mães estão adorando. Eu já estou lá, respondendo um monte de dúvidas. Aí sou eu que respondo todas as suas dúvidas. Respondo, né, de segunda a sexta, diariamente lá, todas as suas dúvidas. Faço as orientações, faço as prescrições, né? Porque aí eu estou acompanhando o caso. Tá? Então, se vocês têm interesse, é só até essa semana que eu tô com as vagas abertas. Cliquem no link aí da minha bio do Insta e eu vou deixar depois da live aqui também um arrasta para cima pro link, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí do curso, pode me mandar um inbox aqui também, que eu e a minha equipe de suporte estamos aqui aptos a atender vocês. Tá muito legal o curso online. Agora, gente, vagas para o programa VIP, eu estou com as vagas fechadas, no momento eu não sei quando eu vou abrir novamente. Mas depois, você entrando no curso, experimenta, veja as videoaulas, né? Você pode entrar e experimentar por 7 dias, tem essa possibilidade, você experimenta por 7 dias, assiste todas as videoaulas e aí decide se quer ficar ou não, tá? Temos aí o experimenta por 7 dias, que é o meu compromisso com vocês. Vocês estão lá, vão ver tudo, foi transformador, tá me ajudando, ótimo, vou ficar. Não tá transformador, não quero ninguém satisfeito comigo aqui. Eu tô aqui realmente para fazer a diferença aí junto com vocês na vida do seu filho, da sua filha com alergia alimentar. Então, clica no link aqui da bio e depois eu vou colocar um arrasta para cima, tá lá, curso Juliana Maia, Nutria PLV, tá bom? Vou beber uma aguinha aqui que a boca vai secando. A Ju perguntou aqui, Ju, além da dieta, quais seriam os cuidados que a mãe deve ter na dieta da proteína do leite? Não entendi a pergunta, Ju. Além da dieta, quais os cuidados na dieta? Assim, o grau, vamos dizer assim, o grau de restrição vai depender do grau de sensibilidade da criança, tá? Tem criança, aquela questão dos traços, né? Traços industrializados, que são aqueles alimentos que são feitos na indústria, que podem compartilhar local de armazenamento, de transporte, de maquinário, então pode ter um pouco ali da proteína do leite ou proteína do ovo por compartilhamento, não tem na composição do alimento, né? Quando você lê lá componente, não tem leite, não tem ovo, não tem trigo, não tem o alimento que causa alergia na sua criança. Mas por ele ter compartilhado algum ambiente ali com outro alimento que tinha, ele pode ter quantidade ali daquela proteína. O problema dessa questão dos traços industrializados, que vai estar lá na rotulagem, pode conter, é que a gente nunca sabe se tem ou se não tem.
Se tem, você tem uma pequena, média ou grande quantidade. Então, nesse caso, a gente já fala para restringir. Agora, traços domésticos, que são essas pequenas quantidades da proteína que ficam agarradas em alguns materiais, algumas superfícies, vai depender da sensibilidade. Não é toda criança que reage a traços domésticos. Então, depende. Ah, cuidados além da dieta. Tá. Aí, assim, esses contatos no dia a dia, se vai reagir a traços domésticos ou não, se vai reagir a cosméticos ou não, se vai reagir a medicamentos ou não, se vai reagir a inalação ou não, tá? Então, são esses cuidados assim, porque a proteína pode não estar só em alimentos, né? Quem dera tivesse, seria mais fácil, mas infelizmente não é. A Rafa perguntando aqui, meu bebê de 10 meses é PLV, ovo, glúten e já é mediado, ele não está aceitando a fórmula. Leite materno só à noite, quando chega do trabalho. Será que é o suficiente? O Rafa, pelo menos 10 meses, pelo menos umas 3 vezes ao dia. Tenta deixar leite para ele, tá? Pelo menos aí uma vez no meio do dia, para alguém oferecer o seu leite materno no copo, né? Não dar em mamadeira, para não dar risco de desmame. De manhã, antes de você sair e na volta ao trabalho, pelo menos, tá? E aí tem que ver ganho de peso, para ver se está sendo adequado para ele. Tem que acompanhar o caso. O João Paulo, olha, um papai de alérgico, massa. Boa noite, Juliana, tenho 2 filhas e elas têm a PLV, já estão com 5 e 6 anos. Já introduzi aos poucos o leite de vaca com bolinhos, doces, etc. Seria certo ou errado? A PLV irá sumir com o tempo? João Paulo, a grande maioria das vezes a criança adquire tolerância. A gente sabe que apenas cerca de 2% das crianças, né, que são a PLV não vão curar e vão chegar até a idade adulta ainda com alergia à proteína do leite de vaca. Aí, João Paulo, só assim, eu te peço para ter um cuidado para que essa reintrodução, esse TPO, teste de provocação oral, né, que é provocar para ver se a criança vai reagir ou não, que seja orientado por profissional. 5 e 6 anos, as suas filhas, mais provável é que sejam IgE mediadas, tá? Então, principalmente no caso de IgE mediada, faça sempre com acompanhamento de profissional, até porque dependendo do grau de reação que elas têm, tem que ser feita a provocação oral lá junto do profissional, tá? Só faça em casa se o alergista liberar. Então, o alergista tem que olhar isso, porque senão você pode colocar as suas filhas em risco, né? No caso aí de reações IgE mediadas, tem sempre um risco para fazer anafilaxia, principalmente depois de um tempo que ficou sem um contato com a proteína. Muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado. Eu, nas minhas mães aqui, IgE mediada, eu sempre alerto para essa questão. O que tem se visto aí, que foi muito falado nos últimos congressos de alergia, grandes nomes alergistas, né? Grandes nomes da alergia alimentar do Brasil, eles falaram que, por exemplo, a criança, até caso de IgE não mediada, sempre apresentou reação IgE não mediada ou IgE mediada sem anafilaxia. Fez um tempo a dieta, na reintrodução da proteína, pode ter risco ou de ter produzido IgE, no caso dos IgE não mediados, ou de fazer uma reação anafilática, no caso das crianças IgE mediadas. Então, cuidado com isso, gente, cuidado com a introdução alimentar, fazer TPO em casa aí, sem orientação do profissional, tá? Gente, tem hora que vocês colocam umas risadas aqui que eu fico assim, será que eu fiz mais careta do que eu já faço? Né? Eu tô precisando de botox, eu fico fazendo umas caretas, foi alguma coisa que eu falei? As pessoas ficam colocando umas risadas aqui que eu fico sem entender. O que será que aconteceu? Estão rindo da minha cara? Não tem problema não, pode rir também. Mas se eu falei alguma besteira aí que vocês não concordem, se tem algum profissional aqui ou alguma mamãe que achar que eu falei uma besteira grande, por favor, gente, coloquem aí. Estou aqui para aprender e estou sempre aqui procurando fazer o melhor para vocês. Vamos lá, vamos ver se estou aqui nos últimos minutinhos de live. Vamos ver se eu consigo responder mais perguntas. Juliana, meu filho teve sérias crises ao leite, mesmo tomando leite sem lactose. A médica me mandou fazer a retirada dele e melhorou alguns aspectos. Agora me pediu para fazer transglutaminase IgA. What for? O que acontece, Fernanda? Muito provavelmente, o problema aí não é a lactose, que é o açúcar, era a proteína,
né? Agora, esse exame aí, se a suspeita é alergia alimentar, não tô entendendo, né? Eu não sei que tipo de médico aí que você tá indo, e eu não sei quais são os sintomas aqui da sua criança. Coloca aqui pra mim que eu vou te indicar um médico pra ir. Qual que é a especialidade? Tá? Ó, então já vou falar, se for de pele e se for sintoma respiratório alergista, se for sintoma gastrointestinal, vá num gastropediatra, tá? Esses exames, gente, é a transglutaminase, imunoglobulina total, IgE total? Qual imunoglobulina? Se for IgG, nem faça, não tem nenhuma validação para auxiliar no diagnóstico de alergia alimentar nem do tratamento, né? Porque a imunoglobulina é um tipo de soldado, tem um monte, IgA, IgE, IgG, IgM. Qual IG foi? Imunoglobulina total é total, não dá especificidade de alimento. Tá muito estranho isso aí, Fernanda. Ó, Angélica, minha aluna. E Angélica, Ju, quanto tempo para o leite materno ficar limpo de leite e derivados? Angélica, isso não tem uma coisa assim muito fechada, entende? Estima-se que em cerca de 2 dias. Beba muita água, né? Se aconteceu algum contato aí não intencional, se você tiver leite congelado, prefira dar o leite congelado, por isso que é sempre bom congelar um leitinho. Quando a criança está estabilizada, ele tente tirar o máximo de leite para congelar, caso aconteça algum contato, né, não intencional, dê o seu leite congelado, tire o máximo que você conseguir, mas só se você tiver leite congelado. Se não tiver, muito cuidado, gente, com essas recomendações que eles falam aí, fique sem dar o peito por alguns dias, dê a fórmula e depois de alguns dias reintroduz o peito. Risco altíssimo de desmame, tá? Muito cuidado. É preferível, né, dependendo do tipo de sintoma que a criança tem, a criança fazer um pouquinho de reação, mas que não desmame, Mas geralmente, tá, Angélica, estima-se que cerca de 2 dias, estima-se. Vamos ver aqui, gente. Minha filha de 4 meses fez exames essa semana e o IgE, que a referência deveria ser 15, deu 18. O diagnóstico era não mediado pelos sintomas. Qual IgE? Específica de alguma proteína do leite? Porque IgE total, gente, eu não sei que IgE que é essa que vocês estão colocando aqui. Tem que me falar. IgE da alfa-lactalbumina, IgE da beta-lactoglobulina. A IgE é para o leite, né? Porque também tem uma que pede só para o leite, para o alimento. Tem uma que pede para as frações proteicas, porque o leite tem mais de 20 proteínas. E tem 3 que geralmente se mede a IgE, que é a alfa-lactalbumina, beta-lactoglobulina, que são proteínas do soro, e caseína. Só caseína são 4 tipos, então você mede as caseínas também. Que IgE que foi essa aqui? Tá? Se tiver IgE específica para a proteína do leite, sim, ela pode apresentar sintomas IgE mediado, não que vá apresentar, mas pode, porque tem IgE. Aí, ó, IgE total, deu alteração, as IgEs específicas para o leite não deram. IgE total, gente, pode falar de alergia a ácaro, eu tenho, né? Eu encosto em poeira, minha mão incha na hora, então minha IgE total é alta, porque eu tenho alergia a ácaro. IgE para pelo de gato, pelo de cachorro, pelo de animais, para pólen, para látex. Tem um monte de IgE. IgE pode ser até para... A gente produz esse tipo de soldado até para outras coisas que não são alimentos. Então, IgE total não me diz muita coisa, entende? Diz para o alergista, né? Que é ele que faz a avaliação, na verdade. Então, é isso. Aqui, a Lois aqui, ó. IgE não mediada, introduzir o ovo, o que esperar de uma reação? Geralmente sintoma de pele, tá? Geralmente. Pode dar sintoma gastrointestinal também? Sim, mas a maioria sintoma de pele. A Ló é lá do meu grupo do Telegram, gente, grupinho do Telegram, dicas diárias lá, ó, gratuitamente para você. Quer entrar no meu grupo do Telegram? Clica aqui no link da bio, tem um botãozinho lá do grupo do Telegram. Telegram, para quem não sabe, é um WhatsApp melhorado. Entra lá que eu tô dando dicas diárias. Muito legal. Carolzinha, estamos juntas. Minha aluna do programa VIP que o bebê reagiu. É o momento, Carol. Mais pra frente a gente testa de novo. Mais pra frente ele vai ficar, né, tolerante a proteína, se Deus quiser. Então é isso, gente. 30 segundos aqui.
agradecer pela presença de todos. Vagas do curso online abertas. Clique aqui no link da bio e tem a possibilidade de contratar o meu suporte online. Para quem já é aluna do meu curso, mesmo quem adquiriu aí nas turmas anteriores, gente, tem a possibilidade de contratar meu suporte online por mês, tá bom? Qualquer dúvida, me manda um inbox aqui, foi um prazer. E quarta-feira a gente vai ter mais uma live com o tema e eu divulgo aqui para vocês nos stories, tá bom?